Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eu tomo a escritura que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, para a nossa meditação nesta manhã. Honrar a Deus é uma escolha. Honrar a Deus é a atitude correta que todo homem, toda mulher deve tomar se deseja também ser honrado, abençoado por Deus. Ao vermos a vida de grandes homens e mulheres que honraram a Deus, temos a impressão que eles fizeram isso porque eles eram grandes e nós, o contrário, não podemos agir do mesmo modo porque não somos comparáveis a eles. Isso, na verdade, não passa de desculpas. Eles foram grandes não porque as circunstâncias assim os fizeram. Eles foram grandes porque decidiram agir com grandeza. Eles decidiram honrar a Deus. Você sempre agirá com grandeza quando você decidir honrar a Deus. Então, diante de cada homem, de cada mulher, sempre virá as circunstâncias e a oferta de Satanás para que a gente escolha que caminho seguir, que decisão tomar. É muito bom ter exemplos dos heróis da fé que agiram com grandeza, que decidiram honrar a Deus, que nos dão um modelo a seguir, um modelo a se inspirar. Nós podemos fazer a mesma coisa, tomar a mesma decisão de honrar a Deus sob quaisquer circunstâncias. O mundo, no entanto, oferece um modelo diferente, um modelo de prazeres, onde cada um busca satisfazer as suas vontades e o diabo quer nos fazer agir de modo igual. O que precisamos entender é que nunca seremos pessoas diferentes se agirmos de modo igual. Não seremos grandes se agirmos pequeno. As pessoas grandes não olham para o tamanho dos obstáculos ou o seu próprio tamanho. Como Davi, eles olham para o tamanho do seu Deus. Podemos olhar nas Escrituras e ver para o que é que Davi olhava. No Salmo 27, verso 1, diz: o Senhor é a força da minha vida. Sadraque, Mesaque e Abednego não olhavam para o calor do fogo. Olharam para o fato de que Deus era capaz de livrá-los da fornalha. Mas, se não o fizesse, eles estariam prontos a morrerem para honrar a Deus. O mesmo poderíamos dizer de Daniel, de José, de Jó, Noé e os demais. O objetivo principal deles era honrar a Deus, independentemente das circunstâncias. O caminho para o fracasso é olhar para as circunstâncias, é modelar o nosso comportamento conforme as circunstâncias. Isso é como diz o ditado, dançar conforme a música. Mas se nós olharmos para os que venceram, eles não dançaram conforme a música. Eles não modelaram o seu comportamento conforme as circunstâncias. Eles modelaram
os seus comportamentos conforme a palavra de Deus, conforme os princípios de Deus. As pessoas comuns também desejam honrar a Deus, mas o fazem somente quando as circunstâncias são favoráveis. O ser humano, todo mundo faz o trivial, o normal, o comum, o que é esperado, vão até onde as circunstâncias permitem, até onde o que eles chamam de bom senso. Mas o cristão, aquele que vai vencer, aquele que vai se sentar no trono, ele continua aonde todos param. Esta é a grande diferença. A pessoa que foge do comum, a pessoa que vai estar com Deus lá, é aquela pessoa que levanta quando todos sentam. É a pessoa que prossegue quando todos param. Se você deseja, de fato, agradar a Deus, precisa tomar a decisão de honrá-lo, não somente quando os ventos forem favoráveis, mas também quando tudo e todos lhe são contrário. E dizer: ainda que ele me mate, eu confiarei nele. As pessoas que se destacam aos olhos de Deus, elas agiram assim, elas agem assim. Deus escolhe os seus soldados no campo de batalha. São as provas que separam o trigo do joio. Honrar a Deus é uma escolha, é uma decisão, um modo de vida. Não escolhemos honrar a Deus porque esse comportamento está na moda. Nós escolhemos honrar a Deus porque algo dentro de nós nos diz que este é o único caminho. Viver ou morrer, não importa. Paulo caminhou para a morte, sabendo que em quem ele tinha crido. O viver para ele era lucro, o morrer era ganho. Lembre-se, cada luta que vem sobre você já estava predestinada para você. Deus sabia que poderia confiar em você. Quando você enfrenta uma luta, uma prova, isso mostra que você goza da confiança de Deus. Veja o que você fará com isso. Faça por merecer. Posso repetir? Faça por merecer. Agora, deixa-me falar uma coisa que muitas pessoas não entendem. Às vezes, muitas pessoas elas se perguntam, elas desejam agir com grandeza, desejam ser grandes, mas elas não entendem por que algumas pessoas agem de uma forma tão grandiosa e outros atuam de uma maneira tão baixa, vulgar, mesquinha. Todas as pessoas querem vencer. Todas as pessoas querem ser dignas, memoráveis, mas o que diferencia o comportamento um do outro, em grande parte, é aquilo que as motiva. O ser humano, ele é um animal que tem o seu comportamento modelado por aqueles que o cercam, ou seja, desde criança, nós observamos como os outros agem e nós agimos de maneira semelhante. Se você pegar uma menina, uma criança, uma menininha que foi criada em um prostíbulo junto com prostitutas, dificilmente ela será uma mulher de honra. Dificilmente. Por quê? Porque você age de modo semelhante àquelas pessoas que te cercam. Então, o que se coloca diante de você seleciona o que sai de você. Há uma escritura que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, 23, que diz: sobretudo,
O que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é ótimo, um conselho maravilhoso. A pergunta que faço agora para a nossa meditação, no entanto, é: como guardar o meu coração? Bom, se o que controla o meu coração é o que os meus olhos veem, o que os meus ouvidos ouvem, devo guardar, selecionar o que coloco ou permito que se coloque diante de mim. O que os olhos não veem, o coração não sente, diz o ditado. Se você observar, o segredo está aqui. Quando Davi viu a Batseba, ele transgrediu. Isso não quer dizer que, se formos expostos a qualquer situação, temos que ceder, mas nos mostra que isso é algo a se considerar. A psicologia nos mostra que todos temos dentro de nós um pai, uma criança e um adulto. O que determina qual dos três será chamado à cena é o que for colocado diante de nós. Por exemplo, se virmos um menino fazendo alguma coisa errada, tal como arrancando as plantas do jardim ou quebrando algo, essa cena traz para fora de nós o lado pai. E então ordenamos ao menino que pare de fazer aquilo. É errado. Se por outro lado nós formos a um lugar de diversão, tal como um parque, piscina ou mesmo brincar de bola, isso traz para fora o nosso lado criança. Quando ouvimos uma palestra, no entanto, isso desperta o nosso lado adulto. Seja o que for que se colocar diante de nós, despertará de dentro de nós um desses três personagens. É claro que existem outros, tais como o romântico, o artístico, o religioso e etc. Mas você entendeu onde quero chegar. O segredo é escolher deliberadamente o que você porá diante de você. Eu me lembro de quando eu era menino e eu assistia o filme de Tarzan. Então eu subia nas árvores, eu gritava imitando Tarzan, tentando me comunicar com os animais. Então, aquilo que eu coloquei diante de mim, a televisão, assistindo o filme de Tarzan, modelou o meu comportamento. O excesso de exposição, de violência e vulgaridade estão fazendo dessa nova geração adolescentes corrompidos, profanos, irreconciliáveis, incontinentes, desobedientes a pais e mães. Por quê? É isso que eles veem na internet. Não há nada que se possa fazer para a humanidade. Estava profetizado que eles agiriam assim, se tornariam assim. A Bíblia não fala por que eles estariam assim, mas hoje a gente sabe. O excesso de televisão e agora, por último, o excesso de telinha, o excesso de internet está corrompendo a mente da juventude. Não há futuro para a humanidade. Chegamos ao fim. E Jesus Cristo disse que se aquele dia não fosse abreviado, então nenhuma carne se salvaria. Temos chegado ao fim. Você não pode mudar o comportamento das pessoas, mas você pode mudar o seu. E a maneira certa, correta de se tornar grande é você colocar aquilo que é grande diante de você. Se você se associar com pecadores, você se torna um pecador. Mas se você se associa com a palavra, você se torna parte dessa palavra. Não é o que diz a Bíblia? Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo. Então, assim, ponha diante de você aquilo que você quer se tornar.
Então, encerro repetindo o que disse a nossa Escritura. Deus disse: aqueles que me honrarem, eu honrarei, porém aqueles que me desonrarem serão envelhecidos, serão destruídos. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.